Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, voltei trazendo mais um vídeo. Neste momento eu quero dar aqui uma outra dica de como fazer uma clonagem do seu HD para um outro HD maior ou SSD utilizando o EasyUs do Backup, porém nós iremos fazer isso agora através do pendrive de boot. Seja por qualquer razão ou motivo que você não conseguir fazer uma clonagem de disco do teu HD, do teu sistema operacional, utilizando o EasyUs do Backup dentro do Windows, rodando, sabe-se lá por qualquer razão que tiver algum problema e você não conseguir realizar essa clonagem, nós iremos agora eliminar esse problema fazendo a clonagem através do pendrive de boot. Nós iremos criar aqui um pendrive de boot do EasyUs do Backup e iremos dar o boot na nossa máquina com esse pendrive, eliminando assim qualquer arquivo de sistema que esteja em uso que impeça a nossa clonagem. Na maioria dos casos, não existe qualquer tipo de problema que impeça essa clonagem mesmo dentro do Windows rodando, mas caso você tenha esse problema, nós iremos resolver agora através do boot. Como que a gente faz isso? Bom, estando aqui na interface principal aqui do EasyUs, detalhe que eu estou rodando aqui dentro do Windows, tá? E eu já mostrei esse procedimento também no outro vídeo sobre como criar a imagem do sistema, mas eu vou repetir aqui os passos, ok? A primeira coisa que eu preciso fazer, detalhe que quando você vai fazer a clonagem de disco aqui, ó, nesse carinha, clonar, você vai escolher aqui o seu disco de origem, né, que é o disco que você quer clonar, normalmente é o disco do nosso sistema operacional, rodando. Clique em avançar e agora eu preciso escolher um disco de destino, qual o HD ou SSD que vai receber essa clonagem. No meu caso aqui eu tenho um outro disco aqui vazio para receber essa clonagem. Vamos imaginar que eu faça aqui o processo e eu tenha alguma coisa que impeça esse progresso aqui dessa clonagem, ok? Como que a gente resolve isso? Aqui nessa chavinha, no cantinho aqui, ó, ferramentas, vamos aqui em criar disco de emergência. Com todas as alternativas que ele oferece aqui, eu posso criar uma imagem ISO, posso gravar aqui num pendrive e posso gravar em um CD. No meu caso aqui, eu já tenho essa imagem criada no meu pendrive, então eu não vou criar novamente. Você vai marcar aqui, ó, criar um disco USB, a opçãozinha do meio aqui que é o pendrive. Nessa caixinha aqui ele vai mostrar o seu pendrive, vai listar aqui, ó, o seu pendrive. Detalhe que você deve utilizar um pendrive que você não tem arquivos importantes nele, porque esse pendrive será formatado, ele será apagado, ok? Pode ser um pendrive pequeno de 2 GB, até 1 GB se você tiver aí, porque a imagem não vai passar disso. Então você vai deixar marcado aqui essa opção de criar o pendrive de boot, vai clicar aqui em criar, ele vai fazer todo um procedimento, ele vai talvez baixar alguma biblioteca do Windows da internet, isso aí não é muito demorado. Feito isso então, você vai reinicializar aí a sua máquina com esse pendrive de boot, vai selecionar a opção de boot pelo pendrive, que você precisa nesse ponto saber como fazer isso. Algumas placas-mães permitem que você utilize a tecla F12, F11, F7 para escolher o dispositivo de boot. No meu caso aqui, como eu já tenho esse pendrive criado, eu vou fechar aqui o programa de forma bem tranquila. Aqui no caso da minha máquina, que é uma VM, eu simplesmente teclei F12, ele me dá as opções de boot, eu vou escolher aqui a opção que me interessa. Nesse momento ele já está inicializando aqui a interface do EasyUs do Backup. Lembrando que agora nós fizemos um boot aqui por um pendrive com o sistema do EasyUs do Backup, o disco de emergência. Pode ser um CD também, pode ser por pendrive, não tem problema algum. Ok, veja que já abriu para mim aqui, ó, a tela inicial da ferramenta. Detalhe que eu não estou rodando o Windows, simplesmente estou rodando aqui o disco de boot do EasyUs do Backup. Perfeito. Nesse ponto agora, o que a gente vai fazer? Simplesmente aqui, ó, a opção clonar, normalmente. Vou escolher aqui o meu disco de origem, que é o meu disco aqui, ó, que eu tenho na minha máquina. Detalhe que o Windows 10 aqui, até mesmo o 7, ele utiliza aqui, ó, um disco local C e também uma partição reservada pelo sistema. Nós devemos marcar aqui o disco todo, tá? Vou avançar. E agora eu vou escolher o meu disco de origem. O meu disco de origem é esse carinha aqui abaixo, é um disco de 120 GB que está em branco. Vou marcar esse carinha. Porém, tem um detalhe bem importante que você não pode esquecer. Veja que o meu disco local aqui atual, o qual eu vou fazer a clonagem, ele tem apenas 50 GB. O meu disco de destino, que é o disco que vai receber a clonagem, ele tem 120 GB, é um disco maior. Se eu simplesmente clicar aqui em avançar para fazer o processo, ele vai utilizar apenas uma parte desse disco aqui, equivalente ao disco de origem, ou seja, ele vai utilizar apenas 50 GB, o restante vai ficar indisponível,
Digamos que você tem um HD de 500 e você está clonando para 1 TB, ou você tem um SSD de 240 GB ou 120 e você está colocando um de 480. Se você não fizer a edição aqui do tamanho do disco, você vai utilizar apenas o tamanho original que você tinha anteriormente. No caso aqui, ó, no disco de origem, eu vou clicar em editar. Veja que ele mostra para nós aqui que somente uma parte desse HD será utilizada, ok? Ele não vai conseguir gravar aqui no disco todo, ele vai ocupar apenas uma parte, que é o tamanho exato da partição de origem. Como que a gente faz para resolver isso? Veja que ele tem um restante aqui, ó, que está em branco. Eu simplesmente vou pegar aqui, ó, e arrastar. E veja que agora ele vai utilizar o tamanho total aqui. Vou dar OK. Perfeito. Avanço. Mostra para mim aqui como vai ficar o layout final. Vou avançar. E pronto, já está sendo feito aqui o processo de clonagem de forma bem tranquila. Você pode marcar aqui, ó, para desligar o computador quando a operação for concluída. Finalizando aqui, ele automaticamente já vai desligar a tua máquina. Ele desligando a tua máquina, você pode remover o seu disco antigo, deixar apenas o disco novo que você executou a clonagem em cima dele e pronto. Ok, finalizado aqui então o processo de clonagem. Eu tinha desmarcado a minha opção lá que desliga automaticamente, mas é isso aí. Finalizou aqui 100%, sem nenhum tipo de problema. Abraço e até um próximo vídeo.